Seja muito bem-vindo, meu querido estudante. Eu sou o professor Ítalo e esse aqui é o meu sinal na comunidade surda, seu professor de Libras. E vamos lá resolver essa questão aí que está na tela, questão de número 7. Observe o enunciado. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Bom, o Congresso de Milão, 1880, é considerado um dos momentos mais sombrios da história dos surdos. Qual foi a principal determinação deste evento? Bom, o que eu quero que você já marque aqui e destaque Congresso de Milão. Geralmente algumas bancas elas vêm com a seguinte pergunta: qual ano ocorreu o Congresso de Milão? Ou onde foi que ocorreu o Congresso que proibiu a língua de sinais? E aí, tudo isso, você anotando, vai servir para que você possa, de fato, acertar essa questão. Essa questão é contexto histórico, que aí na Libras nós temos o estudo da gramática, a linguística e contexto histórico. Temos a lei também, que nós estudamos bastante. Mas esse contexto histórico é o ponto onde você precisa estar bem atento para não errar. Ok? Então, vem comigo. A Da história dos surdos, principalmente quando eu falar sobre essa história, nós tivemos alguns conceitos, alguns métodos pedagógicos de ensino para os surdos. E aí eu quero, aqui junto com vocês, fazer um esquema que vai te ajudar a você resolver qualquer questão quando se fala sobre esses métodos, ok? Bom, e você vai anotar aí no seu caderno, faça junto comigo, tá? Isso aqui. Deixa eu ampliar mais um pouco. Ora, ora, como, bi. Ok, faça isso aí, tá? Escreve no seu caderno do jeito que está aí. Ora, como, bi. Ora, como, bi. Agora vamos fazer uma separação que você vai entender apenas nessa dica, nesse bizu que eu estou te dando, no Hora Como Bi, a você responder qualquer questão que fala sobre contexto histórico, os métodos pedagógicos de ensino aos surdos. Ok? E o primeiro, você vai destacar hora. O hora, eu vou deixar de vermelho aqui, hora. O hora, gente, ele simboliza o quê? Ele vai trazer a questão do oralismo. O oralismo, ele surgiu, não foi em Milão, mas ele surgiu muito tempo antes. Quando a gente fala sobre oralismo, você tem que pensar de um homem chamado Samuel Heinecke. O sujeito vivia na Alemanha, tá? Que esse foi um dos primeiros pesquisadores a estudar e a fundamentar aí os seus conceitos, métodos de ensino, o oralismo. Ok? E aí agora você vai destacar como, vamos deixar ele mudar a cor para azul. Como comunicação total. Ok?
A comunicação total, quando você pensar sobre comunicação total, você vai pensar bimodalismo. Bimodalismo. Pessoal, o que é bimodalismo, tá? O bimodalismo, ele é duas modalidades. E nessas duas modalidades, nós temos o quê? O oralismo, ainda prevalecendo como o principal método de ensino, de, de ensinar ali surdos, e a língua de sinais. Ambos vocês vão juntar, e o sinal bimodalismo é aqui, né? Bimodalismo, onde você está sinalizando e falando ao mesmo tempo. Ok? E o último, não menos importante, é o bi. Esse bi você vai destacar como sendo o bilinguismo. O bilinguismo, gente, agora sim, nós temos que o respeito à cultura surda, à identidade surda, onde prevalece o quê? A primeira língua do surdo aqui é a língua de sinais. E a segunda, a língua oral, de forma escrita. Ok? Então, o bilinguismo, ele foi um dos últimos, depois de passar por oralismo, comunicação total, e veio o bilinguismo, aqui respeitando a cultura surda. Novamente, tá? L1, quando você observar L1, é primeira língua. Isso falando aqui na língua de sinais. Língua de sinais. E professor, o português? Vamos falar língua oral, tá? L2 é a língua oral, não. Aqui é a língua escrita. Quando eu falo sobre a língua, eu falo sobre a questão da linguagem, né? A segunda língua é a escrita, e aí voltando aí para, novamente, tá? Primeiro, esta base deve ser construída para depois vir a língua escrita e essa aquisição se de forma não forma tão opressiva como era o tempo do oralismo. Ok, bom. E aí, vamos voltar para o enunciado. Em Milão, 1880, considerado um dos momentos mais sombrios da história dos surdos, qual foi a principal determinação deste evento, tá? Gente, lá teve uma votação. Eu já li alguns livros, artigos, que falam os professores se reuniram, né, os pesquisadores de todo o Brasil, de todo o mundo, tá? E teve representante do Brasil, e votaram. Teve, digamos que, 250 votos e um voto a favor da língua de sinais. Mais ou menos essa é a ideia, tá? E aí foi aprovado, desde então, que deveria ser implantado nas escolas a forma mais de atender o ensino na escola para o surdo seria por meio do oralismo. Essa aquisição não poderia ocorrer de outra forma, a não ser através da oralização. Não bastante, foi proibido o uso da língua de sinais. E aí nós temos que, vamos para as opções. Opção a oficialização da Libras em todo o mundo? Não, tá? Essa opção não é a que nós queremos. Não foi até que nós queríamos, né? Mas a Libras não é universal, tá? Logo aqui, ó, tá errado também. Porque a Libras não é universal, gente. Pega aqui, olha a pegadinha aqui, tá? Ó, em todo mundo. O Libras não é universal.
Logo, tu vai pegar aqui, ó, o conceito básico, tá? Que a Libras é Língua Brasileira de Sinais, aqui somente no Brasil. E não foi oficializada, tá? Em todo o mundo. Somente nós temos o quê? Que a língua de sinais, ela é oficial do Brasil? Não, também não. Ela é a língua oficial da comunidade surda do Brasil. Opção B. A criação das primeiras escolas bilíngues na Europa? Também não, gente, tá? As escolas bilíngues, elas surgiram depois, tá? Muito tempo depois, e isso já no tempo já do bilinguismo. E destaco aqui que no Brasil, apenas ela veio para o Brasil no ano de 1857, é que nós temos a chegada de Huete, a convite de Dom Pedro II. Nós temos que a língua de sinais, ó, ela sai da França, professor Huete, a convite de Dom Pedro II, e chega ao Brasil em 1855. Em 1857 fundou ali o Instituto Imperial dos Surdos e Mudos, tá? E hoje conhecido como o INES. Bacana? Muito bem. Opção C, a proibição do uso da língua de sinais e a imposição do método oral puro. Opção assertiva é opção C, gabarito C. Muito bem, é isso. E aí? Se pegaram aqui, vamos para os próximos aí, é D, a unificação da língua de sinais europeias e americanas. Também não, tá? Uma coisa que você tem que entender, cada língua em seu país, ele tem sua estrutura, as suas regras, tá? Então, a língua de sinais, elas são assim, ó, espalhadas, tá, pelo mundo, mas cada língua, nós temos a ASL, Língua de Sinais Americana, tem a sua regra, nós temos a Libras, Língua Brasileira de Sinais, também tem a sua gramática, sua estrutura própria, ok? Diferente do português. Então, cada língua, ela tem a sua particularidade, então nós precisamos entender desta forma. Opção E. A obrigatoriedade do uso de intérpretes interlunais? Também não. Então, o gabarito aí da questão 7 é a letra C. Muito bem. Então, vem comigo, tá? Ó. Pega a data, escreve aí no caderno. Congresso de Milão, 1880. Ora como bi. Pega isso aqui, tá, gente? Ora como bi. Isso aqui vai te dar uma possibilidade de você resolver todas essas questões quando fala sobre questão de métodos de ensino para os surdos. Oralismo, foi o primeiro. Comunicação total, falamos sobre bimodalismo. Bilinguismo, nós falamos sobre o respeito à língua de sinais. Nós falamos sobre essa construção da identidade através da língua. Ok? E aí L1, a língua de sinais, e L2, a língua oral, mas aí nós falamos a questão da escrita. Muito bem. E a Libras não é universal. Feito. Muito bem, gente. Eu estou organizando um projeto para o próximo mês, em agosto, e eu quero te ver nesse projeto, tá? É o projeto Libras para concurso. Serão 10 encontros onde eu vou preparar uma live, tá? Aqui mesmo no Google Meet, e vamos estudar resolução de questões, simulados, estudo da banca, videoaulas gravadas para o grupo fechado, e tudo isso por um preço bem acessível para você. Se você está interessado, me chama no meu privado, manda uma mensagem e estarei à disposição para lhe atender. Ok? Então, vem comigo que eu acredito, vamos junto até a sua aprovação. E eu quero muito assim
comemorar juntamente com você. Ok? Meu forte abraço e eu te vejo na próxima aula, no próximo encontro.